é que eu acreditei que o deputado Flávio Serafini seria o orador seguinte após o meu nome, porque é preciso que haja um respeito recíproco aqui na casa. E nós não podemos de forma... Todos querem usar a palavra, todos têm o direito e até o dever. Só corrigindo aqui, Vossa Excelência, o próximo seria o deputado Conte Bittencourt, que não se encontra presente, foi chamado aqui. Eu sei. Né? Eu estou dizendo que eu conversei com o deputado Jânio Mendes e perguntei: Vossa Excelência vai usar... Vou. Fui lá para o meu gabinete, fiquei com a TV Alerj ligada. O deputado Jânio Mendes me telefonou dizendo: desisti, eu vim para o plenário. E vejo que há uma insignificante esperteza que precisa ser superada. Há essa esperteza. Então, que os espertos saibam que eles não são espertos coisa nenhuma. São abusados e desrespeitosos. Mas não tem problema. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. O deputado Inês Pandeló está aqui no plenário, eu deixo um abraço e vamos lá. Peço só desculpas ao deputado Flávio Serafini, que eu não quero incorrer no mesmo equívoco em relação àquilo que eu estou denunciando. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, que eu vou acabar não falando, esgotando o tempo. Há muitos anos, eu li uma expressão que acredito seja conhecida por muitos, que diz assim: ou restaura-se a moralidade, ou todos se locupletam. Acredito que o deputado Eliomar Coelho, o deputado Sadi Noel, e todos aqui presentes, já tenham ouvido esta expressão. E nós estamos vivendo no nosso país algo que não é algo que surpreende, mas é algo que revolta. A ética na política, para a conquista e preservação do poder, sempre foi objeto de denúncias, porque é algo inerente ao exercício do poder, desvios de conduta. Mas desvios de conduta sempre verificados nos escalões que eu chamo intermediários ou escalões de ponta. Poucas foram as vezes em que, com provas criminalmente admitidas no processo, provas que alcançassem os primeiros escalões. E estamos convivendo, ainda mais numa quadra da vida nacional, em que a população se sente completamente desassistida, a injustiça social, a exclusão, a concentração da renda, tudo, os fundamentos da economia sendo manipulados de acordo com os interesses do mercado. Mas o que é que o Brasil ainda é o país da fome, da ignorância, da doença. E os escândalos estão aí. E cada um se apropria do escândalo de acordo com o seu interesse imediato de chegada ao poder. Mas é preciso compreender as causas. E eu, senhora presidente, sempre digo aqui que eu vivi a ilusão constituinte. E acreditamos sinceramente, a partir da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88, que o Brasil não só caminharia dentro da normalidade democrática, mas que a Constituição, que sinalizava com um projeto nacional e com respeito ao direito dos trabalhadores, que a Constituição seria o rumo para que o povo brasileiro realizasse os seus verdadeiros objetivos, que o povo brasileiro alcançasse com a soberania nacional a justiça social.
logo na primeira eleição, e esta é a causa inicial, na primeira eleição direta para presidente da República, foi eleito o senhor Collor de Mello, na contramão de tudo aquilo que dizia a Constituição. Porque a Constituição não pregava o Estado mínimo, a Constituição não sinalizava para um modelo liberal. A Constituição estabelecia os setores estratégicos da economia que deveriam ser controlados pelo Estado. A Constituição apontava para a preservação dos direitos do trabalho, mas apontava também para a afirmação da empresa brasileira de capital nacional. Mas o Sistema Globo se transformou num partido político e elegeu o caçador de Marajás, sem dizer que o presidente José Sarney conquistou mais um ano de mandato, os 5 anos, mais um, exatamente corrompendo parlamentares constituintes, inclusive distribuindo canais de rádio e televisão. Todos sabem disso. E aquele ano a mais para o senhor José Sarney possibilitou que as forças conservadoras, derrotadas na Constituinte, se articulassem para a eleição do presidente da República. E o fizeram. Aí veio o discurso do Estado mínimo, o elefante. E começou a privatizar. O período Collor-Itamar foi um período em que o desmonte do Estado brasileiro se deu em setores que para alguns eram setores estratégicos, mas numa visão mais conservadora, esses setores poderiam ser levados às mãos da iniciativa privada. Cito, por exemplo, o setor siderúrgico, o setor petroquímico e de fertilizantes. Mas as privatizações tomaram curso. E aí foi eleito o senhor Fernando Henrique Cardoso, que aliás se transformou no governo Itamar Franco em secretário de Fazenda, exatamente como parte de sua campanha eleitoral. Foi uma articulação para que ele fosse projetado. E aí veio o Plano Real, a inflação nenhuma, aquela orquestração para elegê-lo. E ele, um homem que tinha tradição de luta na resistência democrática, assumiu e disse: esqueçam tudo que eu escrevi. E aí deu continuidade às privatizações, mas antes cuidou de suprimir os dispositivos da Constituição que afirmavam a soberania nacional. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo, e aí deu continuidade à atração do grande capital a partir das privatizações para uma convivência política com os detentores do poder. Os partidos políticos que elegiam o presidente e que simultaneamente formavam uma coligação para dar continuidade a um projeto que não interessava ao povo brasileiro. E isto teve a sua continuidade. O governo do PT deu continuidade ao modelo. E agora estamos aí nessa tragédia da Operação Lava Jato, que vai alcançando figuras as mais expressivas da República, sem que a população tenha a possibilidade de defender, porque a promiscuidade foi de tal ordem que o enriquecimento ilícito salta aos olhos de todo mundo. Mas nós não podemos de forma alguma, e eu vou caminhar para concluir, senhora presidente, aceitar que essa faxina chamada de Lava Jato não se estenda a todos os partidos políticos e a todos aqueles que se promiscuíram e que tiveram vantagens. Porque imaginar, senhora presidente, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Mendes, em abril de 2014, quando a decisão considerando inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral, quando esta decisão já estava tomada, a maioria dos ministros do Supremo havia votado e ele pediu vistas. Ficou todo o ano final de 2014 com o pedido de vistas e só devolveu com o seu voto em fevereiro, março de 2015. Se ele tivesse dado o voto, mesmo favorável à contribuição de pessoas jurídicas, a decisão já estava tomada
e pelo menos em 2014, o escândalo que hoje é apurado também certamente não teria acontecido. Quando Delcídio Amaral, senador da República, em gravação autorizada pela Justiça, diz, tratando da libertação ou de um esquema para proteger o senhor Cerveró, ele disse: já conversei com Teori Zavascki, ministro do Supremo, já conversei com Dias Toffoli, foi citando o ministro, e disse: é preciso agora que Michel Temer converse com Gilmar Mendes. Então, senhora presidente, por conta do tempo regimental que acabou. Esta promiscuidade é uma promiscuidade que envolve muita suspeição. Muitos são suspeitos. E nós não podemos aceitar que haja o câncer não seja todo retirado. É preciso, portanto, avançar nas investigações, aprofundar as investigações, para que todos aqueles que no exercício do poder se promiscuíram, levaram vantagens e tentaram conquistar e preservar o poder através da contribuição de pessoas jurídicas, num escândalo sem dimensão, que todos, sem exceção, sejam alcançados, mesmo que sejam tucanos, todos sejam alcançados. Muito obrigado.